Olá a todos, eu sou o professor Wanderson, sou professor de língua portuguesa e literatura, sou músico, poeta, sou mestre em letras e tenho um programa de literatura na Rádio Educativa FM, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um quadro chamado Clássicos da Literatura, onde trabalho com obras clássicas e faço sempre análises literárias na perspectiva histórica. Então trabalho sempre história e literatura. O que eu quero falar hoje, quero falar um pouco sobre o período histórico que antecede a Segunda Grande Guerra Mundial, que propicia a ascensão do regime fascista na Itália e do regime nazista na Alemanha. Tem um documentário de 1977 chamado Hitler, Uma Carreira, que ajuda a entender como que o nazismo se torna forte na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então tem alguns fatores, como a Grande Depressão de 1929, o desemprego maciço. A Alemanha sofreu uma crise de desemprego aí nunca vista antes na história daquele país. As humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes, por conta dela ter perdido a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes de 1919, e o descontentamento social com o regime democrático, que era ineficaz e corrupto. O apoio do povo alemão aos partidos socialistas e o temor de uma revolução socialista, principalmente o temor de uma revolução socialista, levaram a alta burguesia, os empresários e o clero a apoiarem a extrema direita do espectro político. Eles optaram por extremistas de partidos como o Partido Nazista. Por conta dessa crise econômica e política, milhares de pessoas na época, milhares de alemães, estavam completamente dispostos a seguir, a serem leais a qualquer homem que prometesse aquilo que eles mais precisavam, que era lei e ordem, um propósito, fé numa Alemanha restaurada. Eles precisavam acreditar numa Alemanha reconstruída, grande, forte e poderosa. E é assim que o Hitler vai se apresentar para o povo alemão, como um Messias, um Salvador num mundo à beira do abismo, num mundo à beira do desastre. A ideologia do Partido Nazista vai encontrar inspiração no fascismo italiano. E algumas características do fascismo a gente consegue encontrar no livro As 14 Características do Fascismo, de Lawrence Bridge Spring. Entre as análises, o autor vai afirmar que o fascismo é uma forma de governo altamente autoritária e nacionalista que foi estabelecida na Itália após a Primeira Guerra. E esses ideais, os ideais fascistas, serviram de base para o nazismo alemão. Segundo ele, historicamente, esse regime ganha força quando o país passa por uma crise e a população se encontra desacreditada. Aí então abre-se o espaço onde vai surgir o líder salvador, com discurso populista e soluções fáceis para os problemas mais complexos do país. Ele tem como características o ultranacionalismo, faz uso de slogans, lemas e símbolos. As bandeiras são vistas em diversos lugares. O lema nazista da Alemanha, na época, foi Alemanha acima de tudo. O fascismo, historicamente, despreza os direitos humanos. Isso é fácil entender. Porque numa sociedade em crise, em constante conflito, no confronto constante, constantemente se batendo, a população acaba sendo convencida de que os direitos humanos não são prioridade. E esse desprezo pelos direitos humanos é transmitido assim para a população, que passa a ser conivente com práticas de execuções
torturas e todo tipo de violência. E é aí nesse contexto que o militarismo vai ganhar força, vai ganhar ênfase. É, ele acredita na utilização e faz a população acreditar na utilização da força e da violência para alcançar os objetivos, que é colocar ordem na nação. E aí os recursos vão ser destinados todos para armamentos e áreas como saúde e educação ficam totalmente negligenciados. Como resultado desse autoritarismo, você tem a dominação de um discurso sexista. Quer dizer, divórcio, coisas como divórcio e homossexualidade são completamente suprimidos do Estado. E o Estado ele passa a ser visto como vítima de discursos subversivos. Então, se você faz um discurso feminista ou em prol de alguma causa LGBTQI, por exemplo, você passa a ser visto como uma pessoa subversiva, o seu discurso é subversivo. Você passa a ser uma ameaça ao Estado. O Estado é vítima da sua subversão. E o Estado assume também o papel de guardião da instituição familiar. Nesse contexto aí, artistas, intelectuais são perseguidos, violentados, a qualquer mínima ação de questionamento ao regime. E esse era o quadro, então, de vários países da Europa, não só da Alemanha e da Itália, às vésperas e durante a Segunda Guerra Mundial. E às vésperas do mundo conhecer os horrores do Holocausto. Bom, era isso. Um abraço muito carinhoso.